Bem-vindo, alunos, mais uma vez. Hoje a nossa aula será sobre o Power BI. O que é o Power BI? É um Business Intelligence baseado na nuvem, bem simples e rápido, que permite uma ampla modelagem e análise em tempo real para dar suporte ao mecanismo de decisões e à análise de projetos de grupo, de divisões ou de organizações inteiras. Business Intelligence, ou BI, inteligência de negócio, é uma ferramenta que coleta dados espalhados pela empresa e organiza criando indicadores para a tomada de decisões. O Power BI tem 3 instâncias: o Power BI Desktop, o Power BI Service e o Power BI Mobile. Ele foi lançado dia 24 de julho de 2015. Qual é a arquitetura do Power BI? On-premise, nós temos o Power BI Desktop, onde nós fazemos a coleta de dados, a extração, a transformação, o load, criamos os nossos relatórios e aí nós subimos para o Power BI Service. E o Service é que vai permitir que nós publiquemos os nossos dashboards na internet através de um gateway. Bom, nós vamos falar um pouquinho melhor disso, tá? E ele nos conecta às diversas fontes de dados. Nesse momento, entendamos o seguinte: o Power BI Desktop é para que nós possamos trabalhar os nossos dados, gerar os nossos relatórios, e aí nós subimos esses dados, esses relatórios, para o Power BI Service. O Power BI Service permite que nós publiquemos para os usuários visualizarem, e ele também, através do Gateway, atualiza automaticamente os nossos dashboards com as fontes de dados do nosso Power BI Desktop. O Power BI Desktop permite que eu crie os meus relatórios, que eu faça o ETL nas minhas bases, que eu tire as sujeiras, que eu formate ela do jeito que eu necessito, e aí eu subo para o Power BI Serviços, tá? E isso é feito aqui, ó, do on-premise vai para o Power BI Service. Eu posso fazer uma atualização automática dos dados que vêm das minhas diversas fontes de dados através do Gateway, como nós falamos. Vamos iniciar pelo Power BI Service. Ele tem 4 camadas. Uma camada deles é a de dashboard de projetos, onde ele mostra para a gente o painel de controle. Esse painel de controle não possui barra de rolagem, e eles também só têm as informações relevantes. O segundo é o dataset. Quem trabalha com Excel já usou o PROC-D, é similar ao PROC-D, tá? Onde eu tenho as minhas diversas fontes de dados. Nós podemos usar no Power BI dados de um Excel, de um arquivinho CSV, de um arquivinho texto, de um CRM, de um lobby, de um data warehouse, da própria web, de sites da web e das redes sociais. Então as nossas fontes de dados são diversas. O terceiro é o Power BI Report Server, que é a parte que trata relatórios.
onde eu subo do meu desktop, eu subo o meu relatório para lá. Claro que ele vai junto com a base de dados, né? São dois arquivos que eu mando, um de relatório e um de base, e o Power BI Report Server é que trata isso. E o quarto é o Dataflow. Dentro do Power BI nós temos o Dataflow. Como é que ele faz isso? Quando eu subo o meu relatório para o Power BI, eu subo para um workspace. Então lá são gerados vários workspaces. Eu posso separar os meus assuntos dentro dos workspaces. Exemplo aqui do workspace é assim: eu subi do nosso Power BI Desktop para o meu Power BI Service. Ele tem um workspace aqui no exemplo para finanças e um para vendas. São assuntos distintos. Ele separa os dois, um workspace para cada um, ou mais, né? Bom, mas como que eu trabalho então no Power BI Services? Eu tenho uma conta. Qual seria essa conta? Conta corporativa você pode utilizar. Mas o que é uma conta corporativa? Quando você cria um domínio no registro BR, você cria uma conta. Essa conta pode ser usada. Não tenho nenhum domínio. Como que eu posso usar? Você pode criar uma conta de estudante na Microsoft. Também te permite utilizar através da conta de estudante. Ou você acessa o serviço pago. Nós falamos do Power BI Service. Vamos falar um pouquinho agora do Power BI Desktop. Essa é a carinha do nosso Power BI Desktop, que nós vamos detalhar, que nós vamos fazer na prática na próxima aula. O Power BI Desktop, quando nós criamos um relatório, ele gera dois arquivos: o report PBX e o modelo PBX. Então, um que tem o nosso relatório e o outro que tem os nossos dados, as nossas informações. Esses dois arquivos são de extensão PBX. Quem já trabalhou com Excel sabe que quando se passa de 1 milhão de linhas no Excel, nós temos problemas. Mas no Power BI nós não temos esse problema. Quem já trabalhou com Excel já talvez tenha mexido com o Power Query, tenha mexido com o Power Pivot e com o Excel Power View. Esses três componentes foram incorporados no Power BI Desktop. Vamos ver como é que funciona. Eu tenho as minhas fontes de dados, que nós já falamos, pode ser diversas, tá? Um arquivo CSV, um JSON, um arquivo texto, um Excel, algum banco de dados, pode ser um site da web, pode ser através de uma rede social também, enfim. Eu preciso extrair esses dados. Eu extraio esses dados e, através de um ETL, extração, transformação e load, eu vou jogar no meu Power BI. Tratar esses dados. Nós falamos que ele tem o Power Query e o Power Pivot. No caso do Power Query, quando eu for tratar os meus relatórios, eu posso usar uma linguagem que é a linguagem M. Então o Power Query tem uma linguagem M, onde tem várias funções,
tem diversos comandos que eu posso utilizar dentro do Power Query. E o Power Pivot, ele usa a linguagem DAX, tá? Que também tem comandos, tem várias funções lá dentro. Tá? Ok? São duas linguagens que vale a pena aprender para quem quer trabalhar com o Power BI, que é a AM e a DAX. Então nós temos as nossas bases, nós fazemos um ETL. Aqui no caso o ETL está indo para um Data Warehouse que pode trazer para nós. Mas nós podemos fazer esse ETL dentro do Power BI, tá? Através do Power Query. Falando um pouquinho do ETL, para aqueles que não conhecem ETL, nós temos aqui o nosso site, tá? Que é https://futureschool.ead.com.br. Bom, nós temos aqui, quando a gente vai falar de ETL, a gente tem aqui os cursos de cloud. Dentro do curso de cloud, na segunda aula, aqui cloud, essa segunda aula, nós falamos de ETL, tá? Então, para quem não conhece ETL, quer conhecer um pouquinho mais, pode, através do curso de cloud, conhecer ETL. Também, falando ainda de ETL, nós aqui dentro de banco de dados, nós temos uma aula de normalização de banco de dados. Então, você que quer conhecer o que é normalização, primeira forma normal, segunda forma normal, terceira forma normal, você pode vir aqui em banco de dados, tá? E compreender um pouquinho mais sobre a normalização, chave primária, chave estrangeira, enfim, tá? Aproveitando então, aqueles que gostam de mainframe e querem aprender mainframe, nós temos aqui o curso de mainframe, o qual a conexão com o mainframe é gratuita, tá? Você pode conectar o mainframe para fazer os seus exercícios JCL, TSO, COBOL, Assembly, DB2, Visan. Nós temos todos esses cursos aqui, ok? Muito bem. Então, voltemos aqui ao nosso Power BI. Nós falamos do editor Power Query. Nós falamos que temos diversas bases, nós falamos do extract, do transform e do load, que você pode conhecer mais lá através dos nossos cursos, tá? E aí ele nos possibilita fazer esse data analysis, tá? E também um data modelagem e um data visualização. Aqui nós temos o exemplo de como o Power BI funciona. Nós pegamos a base, fazemos um tratamento e geramos os nossos relatórios, os nossos dashboards. Tipos de dados disponíveis. Naquele curso que nós indicamos, também a gente fala um pouco de OLPT, de OLAP e do relatório, tá? Bom, para a gente entender então o OLPT e o OLAP. OLPT, otimizado para dados transacionais de uma operação, focado no nível operacional. Então quer dizer o seguinte: quando eu tenho um dashboard que é atualizado automaticamente, eu trabalho com o OLAP. Então eu tenho as minhas transações acontecendo em tempo real e esses dados vão lá para o meu relatório. Quando eu tenho os meus dados, que é de um período anterior,
que estão lá estáticos são as minhas tabelas fatos, que não mudam. Eu trabalho com o OLAP, tá? E aí eu faço os meus relatórios, tá? Relatório de acordo com a necessidade, de acordo com o meu objetivo, né? Nós vamos falar de esquema. Nós temos dois principais esquemas. O Estrela, que trabalha aquela tabela fato. Lembra, olha, as vendas do mês passado. A minha tabela de vendas do mês passado não vai ser atualizada. O passado já é um fato. Mas eu vou extrair os meus relatórios. Eu posso querer saber quem foi que vendeu, quando vendeu, o que vendeu, onde vendeu. Então, esse é um esquema Estrela. A diferença dele para um Snowflake, que é bloco de neve, é o seguinte: o Snowflake é mais detalhado. Porque, além dele perguntar o que, ele quer saber detalhes desse ok, detalhes do que aconteceu, onde foi, detalhes de onde foi. No esquema Snowflake eu tenho mais detalhes, exemplificando o esquema Estrela. Eu tenho a minha tabela de fato, no caso aqui é vendas, eu tenho a tabela de funcionário, eu tenho a tabela de dimensão de tempo, eu tenho a dimensão de entregador, dimensão de cliente, dimensão de produto. É assim que funciona o modelo Estrela. Eu tenho minhas tabelas fatos e em volta eu tenho as minhas tabelas de dimensão. E o Snowflake é parecido, mas reparem que ele tem aqui um detalhamento. O produto aqui ele põe qual a categoria do produto. Assim como nas outras eles poderiam detalhar também. Naquele curso nós detalhamos um pouquinho mais sobre isso. Então aqui ele nos mostra como é que ficam os dois esquemas, né? O Snowflake um pouquinho mais detalhado que o Estrela. No Power BI Desktop nós podemos criar um calendário. Quando nós falamos de relacionamento, então eu tenho lá duas datas dentro da minha base de dados: data de venda e data de compra. No meu dashboard eu quero relacionar, fazer algo relacionado com as duas datas. Eu não consigo relacioná-las diretamente. Eu tenho que criar um calendário. Eu vinculo ela, a data de compra, ao calendário, vinculo a data de venda ao calendário. A partir daí eu posso trabalhar os dados dentro do meu relatório. E como nós falamos, no Power Query a gente tem a linguagem M para nos auxiliar nisso, e no Power BI nós temos o DAX. Também nós podemos criar hierarquias dentro do Power BI. As hierarquias são criadas automaticamente. Quando nós pedimos para ele criar, por exemplo, de um país, ele já cria de estado e já cria de cidade. Se eu pedir para criar uma hierarquia de data, ele já cria de ano, de mês, de quinzena, de dia. Então, o meu dashboard está lá, está pronto. Eu estou visualizando ele das vendas anuais. Se eu quiser mês a mês, eu com um clique de botão que ele cria lá, eu consigo mudar o meu gráfico para mês, para quinzena, para semana. Efeitual também é um recurso que é interessante nós utilizarmos. Olha só, o gráfico aqui da esquerda está sem o efeitual. O gráfico à direita está com o efeitual. Então o efeitual permite
que nós deixemos o nosso dashboard muito mais amigável, muito mais visual, né? Para finalizarmos, nós gostaríamos apenas de reforçar como funciona o Power BI Desktop e o Service. Por que existem os dois? Suponhamos que nós vamos fazer um gráfico, um dashboard, que vai nos mostrar a quantidade que choveu em cada cidade do estado de São Paulo, para que as pessoas, através da internet, acessem esse dashboard e vejam se estão correndo risco, quanto choveu. Inclusive, dentro do Power BI, existe a possibilidade de nós criarmos alertas. Então, chegou uma quantidade X de milímetros de chuva, ele pode mandar um SMS, um e-mail para as pessoas envolvidas, alertando: olha, chegamos no ponto. Tá? Isso automaticamente, tudo automaticamente. Mas como fazemos isso? Cria uma planilha que vai receber dados dos órgãos oficiais, né, que informam quanto está chovendo. E aí, aqui no meu Power BI Desktop, eu vou preparar todo o meu dashboard. Preparei ele, está tudo prontinho com a minha planilha. Quando eu subir para cá, nós vamos subir aqueles dois arquivos, né, que nós falamos, né? O PBIX do relatório e o PBIX das fontes de dados. Eu subo para cá. Ok. Preparei, ajeitei tudo. Aí, quando eu subi do desktop para o Power BI Serve, eu publiquei aqui no Power BI. Só que eu posso também, através do Power BI Service, eu posso publicar na internet. Então, publiquei na internet, está lá. Como é que eu faço isso? Lógico, aqui é criado um gateway que vai interligar a minha máquina, a minha fonte de dados, tá, ao meu dashboard. Não é obrigatório, mas se eu quero fazer atualizações automáticas, eu tenho que criar o gateway aqui. Ele tem a opção de criar o gateway. E aí ele vai buscar as informações aqui. Quando eu alterar os valores que estão nas minhas planilhas, ele automaticamente altera aqui. Mas se eu alterar formato da planilha, eu tenho que subir, publicar de novo para cá e depois jogar para cá, publicar de novo para a web. Mas para que essa atualização seja automática das informações recebidas aqui na planilha, eu crio o gateway. Só o gateway já me possibilita? Não, porque o Power BI tem que ter acesso à sua planilha aqui na sua máquina. Então também eu preciso vir aqui no Power BI Desktop e dar acesso ao Power BI a essa planilha. Aí olha que bacana. Recebo dados da quantidade de chuva. Automaticamente minha planilha atualizada automaticamente é passada para o Power BI Service. E o Service automaticamente atualiza lá no site. Se eu for passar esses dois arquivos, que é o PBIX, para alguém, eu estou passando todas as informações da minha empresa, do meu negócio. Então, eu não devo passar, eu devo passar só o link onde a pessoa visualiza o relatório. Mas se eu tiver que passar, a pessoa que receber vai ter que instalar o Power BI Desktop para abrir esses arquivos. Se eu quiser apenas mostrar o relatório, quando eu publico esse relatório, ele me fornece um link da web, como se fosse um link de site. Eu passo somente o link para a pessoa visualiza aqui o relatório. Tá? É assim que funciona o nosso
Power BI. Bem, meus amigos, gostaríamos apenas de lembrá-los que assim, errar é humano, mas acertar também é humano. Então nós temos que procurar acertar sempre, para hoje poder ser melhor do que ontem e amanhã ser melhor do que hoje. Muito obrigado a todos que nos acompanharam aqui e esperamos vocês numa próxima aula. Até logo.